paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados telespectadores, aqui do nosso podcast Transformados. Estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome de Deus e trazendo aqui mais um convidado abençoado de Deus, o nosso querido pastor Vantuí, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, pastor. Bem, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Estamos aqui para agradecer o nome do Senhor e dizer aquilo que Ele fez na nossa vida, né? Glória a Deus, seja muito bem-vindo aqui nesse podcast e também conosco, também aqui, fazendo com que esse podcast venha caminhar cada vez mais e mais, o nosso querido Yuri Braga. Amém. Paz do Senhor, povo de Deus. Nós estamos felizes que aqui estamos em mais um episódio de número 8. E eu confesso, pastor Renato, que desde o primeiro episódio a gente não tem como ver a grandiosidade de tudo aquilo que Deus vai proporcionando a gente viver, né, a cada episódio, né? E hoje a gente já estamos no 8º. É um projeto que começou assim de leve e foi tomando grandes proporções e estamos felizes, né, pastor? Estamos felizes que aqui estamos. Glória seja dada ao Senhor. Eu já quero pedir o Yuri para estar apresentando aí os nossos patrocinadores. Meus irmãos, quero agradecer também a vocês que têm compartilhado o nosso conteúdo aí no YouTube, no Instagram. É muito importante, certo? O seu compartilhamento, porque esses testemunhos, há aulas que aqui vão sendo dadas, como foi o episódio passado, alcance outras pessoas. Então é através de você. Não esquece, se inscreve no nosso canal do YouTube, curte lá, compartilha. E utilize o podcast como uma ferramenta de evangelização, uma ferramenta de uma obra missionária para a vida de outras pessoas. E é através do seu patrocínio que nós conseguimos manter esse podcast ativo. Então já convido você que tem sua empresa, você microempreendedor, venha ser esse patrocinador, venha semear nesse projeto que é também a obra de Deus, para você colher frutos bons em nome de Jesus. Eu quero apresentar aqui a nossa primeira patrocinadora que tem toda semana e todo episódio nos ajudado, que é a Luna Ótica, certo? Você que está precisando aí do seu óculos de grau, seu exame de vista, uma empresa de qualidade, excelência, procure a Luna Ótica, certo? Seu esposo também, que sempre está nos patrocinando, RLU Óculos Esportes, ali no Centro Fashion, @ vai estar aí no Instagram, no YouTube, para você entrar, chega lá com eles, manda uma mensagem, diz que viu através do podcast, você vai ter um desconto lá, camarada, tá bom? Tudo em óculos esporte RLU. Nos patrocina também a Dani Festas, artigos de festas e embalagens em geral, a esposa do pastor Renato, que tem a sua loja ali de artigos de festa. Então, se você estiver precisando, vai fazer seu aniversário, entre em contato com eles, preço bom e de qualidade. E hoje também nós temos um patrocínio super especial. Pé no chão, tradição em camisas, personalizado, que foi, olha aqui, que fez, mostra aí, pastor Renato. Olha aí a caneca personalizada por essa empresa Pé no Chão, tem lá no Instagram também, viu? Que nos abençoou, que nos patrocinou. Uma empresa de muito tempo no mercado, uma empresa de qualidade, certo? Tudo personalizado, camisas, sublimação. Entra em contato com eles. Entra em contato com eles que você vai ter um bom atendimento e material de última e maravilhosa qualidade, tá bom? Deus abençoe os patrocinadores e vamos dar continuidade ao nosso podcast. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos aí na 8ª edição do podcast Transformados, sempre trazendo um testemunho para que as pessoas venham se edificar e venham se identificar com aquele testemunho. E isso tem trazido para muitas pessoas o privilégio de entender o agir de Deus e o operar de Deus na vida de muitas pessoas e fazer com que as pessoas venham entender que também Deus vai agir na vida dos seus, na sua vida. Então, para Deus nada
é impossível. Tudo é possível ao que crê. E aqui eu vejo no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, capítulo 19 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então hoje nós trouxemos aqui uma pessoa para contar um testemunho de libertação, de transformação de vida, que é o pastor Vantuí. Pastor Vantuí, eu já quero neste momento agradecer a Deus pela sua vida, de estar aqui conosco, ter aceito esse convite de vir aqui conosco para contar um testemunho de vida seu, do que Deus fez na sua vida. Eu queria que nós começássemos já trazendo um entendimento para os telespectadores, quem era Vantuí antes de conhecer a Cristo. Glória a Deus. Até confirmando, parece até que a gente combinou alguma coisa, né? Mas era esse versículo que eu tinha no meu coração. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu ia começar com esse versículo. Quem eu era antes de conhecer Jesus? Antes de conhecer o Evangelho, né? Eu era um traficante de drogas, né? Desde a minha infância, eu vivi no meio disso. O meu pai, minha mãe e as pessoas que nos cercavam ali ao nosso redor, eles viviam nesse ramo de venda de droga. E desde pequeno, eu aprendi o ramo do meu pai. Então, eu comercializava drogas antes de conhecer Jesus, certo? Então, da minha geração, das pessoas que entraram nessa vida junto comigo, eu sou um dos remanescentes, né? Muita gente morreu, muita gente faleceu, Teve a vida teve a vida ceifada. Inclusive um irmão meu, praticamente na minha frente, foi assassinado, né? Então, a gente tem muita coisa para falar, né? E aí eu estou às ordens aí para vocês me dizerem de onde é que eu começo. Meu querido Yuri Braga. Vamos, como foi falado, começar aí na raiz, né? Na raiz. Na raiz da infância. O senhor falou um pouco aí, eu queria saber como era o lar do pastor Vantuí, ali o seu dia a dia, né? Você ainda traz o entendimento, uma lembrança de como era a sua visão ali na infância, na adolescência, nesse cenário que você tinha dentro de casa, suas influências, né? Para lhe levarem a, como você falou aí, ao tráfico de drogas. Queria que o senhor, para aqueles que estão nos assistindo, contasse um pouco da origem do pastor de hoje, né? Porque, como tem um louvor que diz, né? O momento é muito bom de ser falado, de ser cantado, né? O título pastoral, mas as pessoas não conhecem o processo para chegar até aí, né? Então eu queria para a gente começar aí a saber como foi esse processo desde essa infância sua com a sua família. A minha infância, ela foi marcada por momentos difíceis, mas também teve momentos bons, né? Quando, por exemplo, meu pai e minha mãe, eles estavam sem bebê ou sem a polícia entrar na nossa casa, era maravilhoso, porque a gente vivia bem, né? Quem vende droga ganha dinheiro. Então, quando meu pai estava sem beber, sem usar droga, minha mãe sem beber, sem usar droga, a nossa vida era mil maravilhas. O problema era quando isso acontecia. Quando ele inventava de beber, quando ele inventava de usar droga, ou quando a polícia invadia a nossa casa. Era um trauma, né? Você ser uma criança e você, de repente, acordar de manhã com a polícia chutando sua porta, querendo prender o seu pai, né? Isso era um trauma. E então eu vivi no meio disso. Eu cresci no meio disso. Tinha momentos bons, porém, tinha muitos momentos traumáticos de
ver seu pai bebendo, ver seu pai usando droga, ver sua mãe bebendo, ver sua mãe usando droga. Então isso era muito traumático para mim. Você tá entendendo? Então, quando meu pai bebia, né, ele às vezes guardava a droga. Mandava a gente guardar. A gente era pequeno, a gente subia em cima da casa e a gente guardava. Só que aí vinha muito viciado atrás de comprar, né? Meu pai, ele tinha um comércio de droga na casa dele. Era aquela época algo amador, né? E aí foi aí que eu aprendi a vender droga mesmo. Eu aprendi a embolar droga, eu aprendi a embalar a droga, maconha, crack, cocaína, tudo nessa época. Eu aprendi, literalmente, Quantos anos, pastor Jair? 10, 11 anos, Muito cedo, né? muito cedo. Então eu aprendi nisso, quando meu pai bebia, eu ia lá, pegava a droga, vendia, embalava tudo, vendia, e quando ele tava bom, eu entregava o dinheiro pra ele. Aqui, pai. Ele pensava que tinha perdido tudo. Pensava que tinha bebido, tinha gastado o dinheiro todo. Não, tá aqui, pai. Vendi, tá aqui o dinheiro. Aí ele ia lá e começava de novo. Então, essa foi a minha infância. Uma infância já marcada, né? Uma infância já conturbada. Porque, como você diz aí, além do seu pai viver no mundo da criminalidade, do tráfico, também tinha sua mãe também acompanhando junto com ele. Ou seja, a família toda estava envolvida nessa questão do tráfico. E eu queria saber, Vantuí, se você já foi preso por causa do tráfico alguma vez? Graças a Deus, não. Nunca foi preso. Graças a Deus, não. Nunca cheguei a ser preso. Porque eu tomava bastante cuidado com algumas coisas. Né? Primeiro, eu não era uma pessoa agressiva, não gostava de matar, não gostava de bater. O meu negócio era vender droga. Poucas vezes eu atirei, teve uma vez que eu atirei em uma pessoa e poucas vezes eu agredi alguém lá onde eu morava. Eu era algo mais tranquilo, uma pessoa que botei muita gente para vender droga. Eu aliciei muito de menor para vender droga para mim. E essas pessoas se tornaram até bandidos mesmo. Matavam, faziam muita coisa. Mas eu mesmo nunca fui disso. Sempre tomei muito cuidado, eu sempre fui muito reservado. Pra você ter ideia, nem tatuagem eu nunca quis fazer. Tô entendendo. Então eu era bastante discreto. Eu sei como é que é. Tomava bastante cuidado. Deixa eu lhe Mas perguntar quando a uma coisa. casa cai, não tem bom não. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou que o seu irmão foi morto praticamente do seu lado, né? Mas você já estava na presença de Deus ou não? Sim, já estava há 3 anos na presença de Deus. Estava há 3 anos. E foi algo muito forte que aconteceu na minha vida, porque é algo muito traumático também, né? Eu tava em casa, a minha esposa tinha feito uma janta para mim, e eu entrei para jantar, e quando eu abro o portão, quando eu abro o portão para entrar, eu não sei por quê, eu decido voltar e sair. E ela ficou lá brigando comigo. Já vai pra onde? Já vai pra onde? Eu saí e fui até onde estava meu irmão. E lá passou-se 5 minutos e chegou 2 caras numa moto e executaram ele. Então eu praticamente fui. Eu digo que o Espírito Santo me tirou do que eu ia fazer e me levou até lá. E quando ele estava morrendo, eu fiz o apelo. Falei de Jesus para ele. Disse que Jesus amava, disse que Jesus ainda salvava, que ele aceitasse a Jesus, que ele confessasse a Jesus ali na hora da morte. E eu vi uma lágrima descendo do olho dele. Então, creio eu que o Espírito Santo me levou ali para isso. Com certeza. Com certeza. Até na última hora, Deus, ele tem o poder para salvar. Com certeza. Com certeza. E o seu irmão, pastor? Vocês foram criados juntos? Ele viveu esse mesmo cenário? Que você explique mais um pouco essa vida que vocês tiveram de irmãos, né? Nesse cenário aí. Na minha geração de irmãos, porque teve uma geração mais velha do que eu, né? Os meus pais já eram bem idosos. E, por sinal, todos os dois já faleceram, meu pai e a minha mãe. Né? Então, na minha geração eram 2 irmãos. Eu, um que está vivo, certo? E mais 3 sobrinhos que foram criados com a gente, certo?
que são filhos desses irmãos mais velhos. Mas quem criou foi minha mãe. Então a gente se considerava como irmão. O que morreu, o que faleceu, ele era meu sobrinho. Mas ele é praticamente da minha idade, né? Da minha mesma idade, minha faixa etária de idade. Então a gente se considerava como irmão. Tá entendendo? Então ele viveu esse mesmo cenário que eu, ainda pior. Ele ainda foi pior do que eu, porque ele viveu com a mãe dele. Ele vivia intercalando de tempo em tempo, ele estava com a minha mãe, de tempo em tempo ele estava com a mãe dele. Ele vivia nessa mudança de lar, tá entendendo? Então, para você ter ideia, ele tinha mais paz, mais sossego quando ele estava na casa da minha mãe. Com a mãe dele, o problema ainda era pior. Então, a gente entrou pro crime junto, certo? A gente começou a vender, a gente não queria essa vida pra gente. Meu pai foi preso. No ano de 2013, meu pai foi preso. Meu pai, ele puxou a antiga cadeia do penal, Instituto Penal Paulo Sarazate. Meu pai tirou do penal 2 anos. Então, a gente entrou pro crime junto, né? Os filhos começaram a entrar no ramo do seu pai. Lembrando aqui também que nesse meu testemunho eu tenho um período em que eu trabalhei para sustentar esses meus irmãos. Eu passei de 2003 a 2005, mais ou menos, eu trabalhando e sustentei esses meus 4 irmãos com minha mãe e minha mãe indo visitar o meu pai no presídio, eu trabalhando para sustentar eles. Tá entendendo? Então, eu não queria essa vida para mim. Eu não queria. Mas, quando você é adolescente, você acaba sendo influenciado por algumas coisas. Então, por que você entra no crime? Por que você mesmo sabendo que aquilo ali vai gerar morte, que você vê companheiros seus morrendo, você vê amigos morrendo, pessoas morrendo, por que você entra no crime? Porque a cultura do crime, ela é propagada nas comunidades de uma forma legal. Você tá entendendo? Você adolescente, 13, 14 anos, 15 anos, quer namorar, né? Você quer namorar. E aí o que acontece? Você olha e muitas das vezes você não tem chance com aquela menina que você quer. Por quê? Porque ela tá de olho em um traficante. Aí o que é que um jovem desse vai fazer? Ele vai entrar pro crime. Eu não posso aqui dizer que entrar no crime é vítima da sociedade, porque eu tô sendo injusto com as 90% de pessoas que tem na comunidade que foram trabalhados, que são trabalhadores. Mas o jovem, nessa faixa etária de idade, ele é atraído pela facilidade que o crime proporciona. Isso. Então eu e os meus 2 irmãos, a gente conhecia, de conhecimento de causa, o que o tráfico dava de dinheiro. Porque a gente viu nosso pai vendendo e a gente conhecia. A gente sabia que traficar drogas dava dinheiro. Era fácil. Então, de menor, não vou ser preso, não vai acontecer nada comigo, né? Não vai dar em nada, porque eu sou de menor, no máximo 45 dias no São Miguel. São Miguel. Não. Na engorda, como Na ele engorda. diz, né? Mas isso acaba pagando com a própria vida. E se não fosse Deus ter me chamado, ter me resgatado, hoje eu seria mais um na estatística que teria sido morto. Porque eu entrei nessa ilusão. Então eu e meu irmão entramos no crime junto. Entramos juntos. Crescemos juntos no crime. Né? Crescemos juntos no crime. Ele começou roubando, assaltando a mão armada, foi preso, passou 45 dias. Seu irmão. Meu irmão, esse meu irmão. Aliás, o meu outro irmão também, nós 3. Os 3. Eram os 3. Aliás, a família todinha era envolvida nisso. Todo mundo, até as 2 meninas também, meio que indiretamente se envolveram com isso. Certo? E esse meu irmão que faleceu, a gente entrou junto, eu, ele e meu outro irmão. Nós 3 entramos junto. Né? E ele começou roubando, começou assaltando. Eu já tinha uma visão maior, né? Eu vou vender droga. Enquanto eles estavam, da minha geração, todos estavam roubando, eu estava ali vendendo droga.
fazendo o movimento, né? E o que acontece? Depois todos eles estavam vendendo droga também, porque viram que dava dinheiro. Tá entendendo? Viram que dava dinheiro. E aí a gente fez algo, a gente expandiu. A gente fez como se fosse... a gente juntou um grupo, uma geração de amigos que entraram para a vida do crime com a gente e a gente foi colocando de um por um para vender droga pra gente. A gente fez um movimento na vila onde a gente morava, eu, ele e esse meu outro irmão, e a gente foi colocando de um por um para vender droga pra gente. Por quê? Porque por herança a gente herdou como se herdasse uma boca de fumo do nosso pai. Era nosso aquilo ali. Então a gente foi aumentando o movimento, crescendo o movimento, até que se tornou o ambiente que vendia mais droga por ali, entendeu? E aí a gente foi colocando gente pra vender droga pra gente. Entendeu? E a gente foi se tornando o que no crime é chamado de patrão, né? Isso. Aí, quando eu aceitei Jesus, ele ficou com a minha parte. Ficou com a minha parte. Ele se tornou dono de tudo. Mas 3 anos depois, eu tenho até algo para falar sobre isso, porque quando eu aceitei Jesus, um dos meus colegas passou-se mais ou menos um ano, e eu tava passando muita dificuldade. E minha filha ia nascer. A minha filha mais nova ia nascer. Minha esposa engravidou e a minha filha mais nova ia nascer. E esse colega, e eu olhei assim, eu não tinha nada para proporcionar para minha filha. Não tinha como comprar o enxoval, eu não tinha nada. E esse meu amigo, ele chegou para mim, amigo na época, né? Ele chegou para mim e disse assim: Vantuí, macho, tu tá aí, mano. Olha o teu irmão aí, ó. Tá rico, mano. Tá ganhando dinheiro, tá muito rico. E tu nessa daí. Eu andando de cargueira, um cara que tinha dinheiro andando de cargueira, vendendo um garrafão d'água. Tinha dia que a gente vendia, ganhava R$10 num dia. Eu sei. Tá entendendo? E o cara chega com uma proposta dessa, tu devia era voltar pro crime. E eu tava ouvindo o louvor e a lágrima caiu nos meus olhos. A lágrima caiu nos meus olhos e eu disse assim: o que é que vai ser da minha filha? Minha filha vai nascer e o que é que vai ser dela? Mas pra glória de Deus, a minha filha teve tudo. Teve tudo enviado por Deus. Glória. O Senhor usou de pessoas para abençoar o enxoval da minha filha. E assim, eu falo isso com uma tristeza no coração. Mas a escolha que eu fiz de dizer não para aquela proposta que estava me sendo feita, ela foi confirmada 3 anos depois. Porque, com tristeza no coração, eu falo isso. A pessoa que ele usou como exemplo era o meu irmão. E essa pessoa faleceu. Isso. E eu tô vivo. Tá entendendo? Glória a Deus. Tô vivo. Glória a Deus. Pra contar a história. Eu queria, pastor Renato, falar sobre essa situação que é muito comum nas comunidades, Fortaleza, no Ceará, porque essa visão que o jovem, que a criança tem Importante. do tráfico, da criminalidade, como o pastor Vantuí salientou muito bem. Muitas das vezes até vê as consequências no lado, na vida de um conhecido, do outro, mas acaba de uma forma que nós, como cristãos, sabemos que, influenciados também de forma espiritual, a pensar que a única forma é o crime, é o tráfico, a única forma de mudança financeira, de proporcionar algo melhor, é aquilo ali, que de imediato é o que está sendo visto, de imediato é o que está alcançando resultados. Mas só que nós já trouxemos outras pessoas aqui que contaram seu testemunho. O final, quando Cristo não antecipa esse final e você se permite também, né, é trágico. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a paz que o mundo não dá, é a segurança que o mundo não dá. E eu já tive também, pastor Vantuí, um conhecido meu, esse cara era sensacional. Um cara com coração muito bom, ajudava a todos, traficava droga. Ele dizia: cara, isso aí não é vida pra você. E ele dizia assim, pastor Renato: mas como é que eu vou sustentar a minha família, Yuri? Como é que eu vou sustentar
a minha esposa, a minha filha, eu não sei fazer nada, não sei isso aqui. Eu disse, cara, Jesus, ele pode fazer na tua vida o que tu nem imagina, só dá um passo. Mas aquele cenário prendia ele. Prendeu tanto, infelizmente, ao ponto de ele ser executado. Porque ele pensava que só aquela vida ali seria possível para ele poder dar alguma coisa para a família, né? Mas a gente vê hoje com a vida do pastor, que eu compartilhei o cartaz e até mando um abraço aí para um amigo meu chamado Elisano, que trabalha comigo, que conhece a vida do pastor Vantuí desde a infância. E disse que, como ele falou, a família, eles tinham um status no crime grande, financeiramente também bem. Então hoje, né, para tudo que Deus fez, tudo que Deus proporcionou, como o pastor falou, para filho, um enxoval, tudo, é Deus mostrando para você que ele cuida, que ele supre, que ele lhe dá, que o crime, que o tráfico é só ilusão, e essa ilusão no final é a morte. Nessa ilusão no final é a cadeia, nessa ilusão no final é a destruição da sua alma. Então, que você que está assistindo isso, esse testemunho do pastor Vantuí, venha abrir a sua visão. Existe um mundo maravilhoso que Cristo pode proporcionar para você fora dessa situação aí. Como o pastor falou aí, maravilhosamente bem. Eu queria perguntar para ele, pastor Renato, que o senhor falou que a sua família era um currículo não muito bom, né? Ali todo mundo. Quem foi que estava de joelho no chão? Ou quem foi que lhe evangelizou? Pronto. Ou quem foi que lhe alcançou para Cristo? Pronto. Eu, humanamente falando, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a Deus, né, pela sua graça, sua misericórdia de ter nos alcançado. Ele é quem é o autor da obra, né? Mas ele usa de pessoas. Eu costumo dizer que Deus usa de pessoas para abençoar pessoas. E Deus usou uma família que mora perto da minha casa, é a família da irmã Mary. E isso aqui eu não vou esquecer nunca. Nesse meu período de infância, trágico e ao mesmo tempo também feliz, que a gente intercalava, tinha momentos traumáticos e momentos felizes, né? Houve uma mulher que pegou na minha mão e me levou para a igreja. A irmã Merilene. Né? Então, quando eu era criança, eu ia para a igreja com ela, ainda que fosse para brincar. Mas eu prestava atenção nos estudos, eu prestava atenção nas orações. Mesmo, só interrompendo, pastor, mesmo nesse cenário que o senhor vivia, tinha alguém que levava... Tinha alguém que, quando eu era criança... levava você à igreja e você ia para aquela brincadeira, pro lanche, alguma coisa assim do tipo. Mas, como diz, né? A própria palavra do Senhor disse que a palavra não voltará vazia, ela fica e causa temor e produz fé. Né? E produz a fé. Então ela pegou na minha mão e me levava para a igreja. Né? Eu era muito amigo dos filhos dela, do Júnior, do Felipe, do César. Eu era muito amigo deles e a gente brincava junto, né? Nossa infância foi junto. E aí a gente ia para a igreja com ela. Ela tem esse costume até hoje. Às vezes eu vejo ela levando as crianças para a igreja que ela está congregando hoje e eu olho aquilo ali com um carinho e um respeito muito grande, porque ela talvez esteja fazendo aquilo ali, ela não saiba o quão importante na vida daquelas crianças, aquela semente que ela está plantando no coração dela vai ser, né? Porque quando der o crescimento, der fruto, vai acontecer milagres como aconteceram comigo. Então, eu entrei pro crime, mas eu nunca me esqueci que havia um Jesus que salvava, que libertava e que transformava. Glória a Deus. Porque essa mulher pegou na minha mão e me apresentou esse Jesus. Glória a Deus. Né? Mesmo eu na infância. Então, eu entrei pro crime, vivi a vida do crime intensamente. E um dia, quando eu me lembrei, quando eu quis sair, quando eu estava amargurado, dizendo eu não quero mais essa vida para mim, eu me lembrei dessa semente que foi plantada no meu coração. Glória a Deus. E a semente cresceu e o pastor foi à presença de Deus, atraído pelo próprio Deus,
atraído pelo próprio Deus e hoje está aí, pastor Vantuí, né? Então eu vou lhe falar uma coisa para você. Como todos nós sabemos, todos, o crime, ele é uma ilusão, né? Ele é uma ilusão e muitas pessoas se deixam levar por esta ilusão. Mas a semente que foi plantada na sua vida, através dessa serva do Senhor, que te leva até a presença de Deus, e essa semente deu fruto. E esse fruto permaneceu. No momento da sua angústia, no momento da sua dor, você fez o que todos nós devemos fazer. Como diz em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Porque o pecado, eu queria até frisar isso aqui para os telespectadores, o pecado, ele é angustiante. O pecado, ele é um fardo pesado que causa dores. Quando Jesus disse, vinde, todos que estáis cansados, ele estava falando cansado do pecado. Porque o pecado cansa. O pecado, uma hora ou outra, ele vai querer reter algo da nossa vida que nós não temos para dar. E aí é onde nós cansamos e nos angustiamos e fomos até a presença de Deus, assim como o pastor Vantuil. Vantuí, eu queria saber de uma coisa. Como foi que você aceitou Jesus como seu Salvador? Você tem a memória disso aí? Tenho. Qual foi o beco sem saída? Um beco sem saída. Assim, eu tava de algum tempo querendo sair dessa vida, né? E eu tentei por duas vezes sair. E não consegui com as minhas próprias forças. Certo? Questão financeira. Não foi nem por questão financeira não, porque eu tava bem financeiramente, né? Sim. Foi mais por não conseguir ficar preso àquilo ali. Por eu tentar com as minhas próprias forças e não conseguir. Às vezes é só o poder, né, pastor? Só o poder. É o poder. É o poder de você mandar, é o poder de você ir ali comprar Quando eu tava no crime, algo que mais me satisfazia era eu chegar numa loja, na minha época, 2007, 2008, a marca que pode falar a marca? Pode. A marca que imperava de roupa masculina era a Ciclone, né? Então, eu acho que muita gente já ouviu falar nessa marca, a Ciclone. É uma marca cara, né? Até hoje ela é muito cara. Na época também ela era cara. Então eu gostava daquelas bermudas de veludo. Eu gostava de usar uma Kenner, né? Um cordão de prata, uma camisa da Ciclone. Então a sensação de prazer que eu tinha mais naquela época era de chegar numa loja e sair e comprar, né, à vista, no dinheiro, tirar o dinheiro do bolso e comprar um cenário, como a gente dizia, um cenário da Ciclone, que era uma bermuda, uma camisa e um boné, né? Então, nessa época eu tinha bastante dinheiro, tentei sair por 2 vezes, não consegui, até que um belo dia, esses 2 camaradas, eles morreram, faleceram. Eles eram matadores de aluguel, né? E nessa época eles trabalhavam pro pessoal do crime. Todas as comunidades ali, eles faziam serviço pro pessoal. Alguém fez algo de errado, precisava morrer, o crime precisava matar. Quem fazia o trabalho sujo era eles, e eles eram pagos para isso, né? Então eles chegaram até mim e disseram que tinha uma pessoa querendo me matar. Um deles chegou até mim e disseram isso. Olha, tem uma pessoa querendo te matar. Trouxeram a minha foto impressa em um papel, 2 fotos minhas. Aqui, ó. O cara pegou teu serviço e o cara pegou 2 serviços e um deles é tu. Tu quem vai morrer. E ali eu fiquei branco, me assustado. Ele me chamou pra conversar, eu tava só, não tinha ninguém mais eu. E eu fiquei assustado, pensando que ele ia me matar ali naquela hora. Porém, ele me disse assim, olha, mas como eu te conheço, sei que tu é um cara homem, não faz nada de errado com ninguém, é um cara tranquilo. E eu sei que esse cara tá errado. Se tu me der um dinheiro, se tu cobrir a oferta dele, eu mato ele. Tá entendendo? E aí eu aceitei a proposta, paguei
achando que aquilo era verdade. Mas era mentira. Depois que eu estava na igreja, eu descobri que era mentira. Mas aquilo ali foi o anzol que Jesus usou para me pescar. Sim. Porque eu fiquei com medo, né? Eu fiquei angustiado. Eu disse, Senhor, eu dizia assim, meu Deus, eu não faço, eu não mexo com ninguém, eu sou um cara tranquilo, eu não devo nada a ninguém. Eu compro droga com o meu próprio dinheiro. Pelo contrário, os outros é quem me deve. Eu vendo droga na minha comunidade. O senhor tá entendendo? Então eu não, como dizia no linguajar do crime, eu não fazia pirangagem. Sim. Né? Não era fazer algo errado. Eu fiquei espantado com aquilo. Como é que pode eu? Não, tá errado. E de repente ele chega com essa proposta até mim, eu fiquei espantado, fiquei com medo. E aí, em novembro de 2010, no dia 27 de novembro de 2010, depois do meu aniversário, eu tô em casa, angustiado. Eu não me lembro de ter sentido uma angústia tão grande. Eu acho que a situação, a vontade de sair do crime e o momento que Jesus proporcionou me fizeram ficar angustiado daquele jeito. Dentro do quarto, eu não queria sair pra nada. Até que a minha esposa, a gente tinha um filho. Depois dessa conversa, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar eles dois. Abracei minha esposa e meu filho, Samuel, que eu acho que ele tá assistindo. Tenho certeza que ele tá assistindo. E abracei ele e comecei a chorar. E aí a gente foi pra casa e eu contei pra minha esposa. E eu disse pra ela, olha, aconteceu isso e isso. E aí ela se assustou, ficou com medo também, né? Então, aí eu disse assim pra ela, eu acho que eu vou sair dessa vida. Não sei como, mas eu vou sair dessa vida. E aí, fiquei em casa, angustiado, passei alguns dias angustiado, até que um dia ela amanheceu o dia e de manhã ela foi arrumar a casa, né? Aí ela colocou música no som. A gente tinha um PlayStation 3, e aí colocava o pendrive, e o pendrive que a gente tinha música de todo jeito, né? Tinha música Aviões do Forró, Bruno e Marrone, Zezé de Camargo, esses cantores seculares que a gente gostava de ouvir na época. E só que tinha louvor também. E a gente gostava de ouvir louvor. E começou a tocar aquele hino da Aline Barros, né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, né? Isso. Aquele hino, como um farol que brilha. Então, tocou esse hino. Eu não vou cantar porque eu não tenho a voz bonita. Tocou esse hino e aquele hino, ele serviu assim como foi como se Deus estivesse falando comigo. Apesar de que aquele hino é algo direcionado do homem para Deus. Pedindo que Deus faça na vida do homem. Né? Isso. Mas aquele louvor, ele tocou na minha alma. E eu comecei a chorar. Fazia muitos anos que eu não sabia o que era chorar. Muitos anos mesmo. Porque a vida do crime você tem que ser duro, né? Isso. E eu me tornei uma pessoa fria, dura. Mas ali eu chorei. Eu olhei pra minha esposa e disse assim, olha, se você quiser ficar no mundo, você pode ficar. Mas domingo eu vou pra igreja e vou aceitar Jesus. Certo? E esperei o dia passar e fui. Quando foi domingo, eu ansioso, doido que o dia passasse pra chegar às 6 horas pra ir pro culto. E aí, chegamos lá no culto. Tinha acontecido um evento muito triste na igreja. A esposa do pastor da igreja tinha falecido. Nessa mesma semana, a esposa do pastor tinha falecido. E eu fui pra igreja. Quando eu cheguei lá, eu percebi um clima triste. E sempre que eu ia visitar com ela, um domingo sim, outro não, eu levava ela pra ir pra igreja. Né? Eu tinha pra igreja. Porque eu não gostava de levar ela pros ambientes que eu tava, né? Os ambientes que eu saía pra reggae, eu saía pra esses lugares onde só dava maconha, loló, essas coisas. Eu não gostava de levar ela, eu levava ela pra lugares mais decentes. Então, a igreja era um desses lugares. Então, sempre que a gente ia pra igreja, tinha o apelo. E via muita gente falar comigo, aceitar Jesus, e eu, não, hoje não. Né? E no dia que eu decido aceitar Jesus, não fizeram o apelo. Por quê?
por causa da tristeza. Foi um culto que foi um culto por fazer mesmo. As pessoas não foram cultuar a Deus naquele dia. Isso aí. Por quê? Porque estavam tristes por causa da morte da esposa do pastor, que era muito querida. E ali, eu me levantei. Eu estava tão decidido, varão, a sair daquela vida, que eu me levantei e disse assim: ei, pastor. O pastor não estava lá, não. Quem estava era o outro irmão, mas estava de paletó, eu não tinha conhecimento na época. Para mim, todo mundo era pastor. Ei, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu olhei para ela e disse: vai ficar aí? Ou vamos comigo? Ela pegou na minha mão e a gente foi. Olha aí. E eu disse, e aí, pastor, eu quero aceitar Jesus. Porque eu não quero mais viver nessa vida que eu tô aqui, não. Cansei. E ali eu aceitei Jesus e até hoje, para a glória de Deus, fazem 13 anos, irão fazer 13 anos agora no dia 27 de novembro, que eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Para a glória de Deus, a gente nunca chegou a sair do Evangelho. E essa igreja que eu aceitei Jesus, né, a igreja que a gente aceitou Jesus, a gente foi pastor dela. Glória a Deus. Né? Deus, ele transforma, muda o quadro da história. Ele veio buscar. Porque no cenário que o Vantuí vivia, era o cenário que, para a sociedade, não vai durar até 18 anos. Passou de 18, não vai durar até 20. E até perder as contas. A estatística é que até 25 anos Até 25 todo traficante morre. Todo traficante morre. E Deus teve misericórdia da sua vida e lhe resgatou. E agora, ao invés de traficar, o pastor ganha almas para Jesus. Para a glória de Deus. Deus é maravilhoso demais, né? Muito lindo o que Deus faz na vida de uma pessoa e a gente vê quando a alma tá sedenta, né? A alma está clamando por socorro. Isso. Porque esquecer de fazer o apelo, mas a alma está apelando. Eu quero Cristo, eu quero Quero uma Jesus. mudança, né? Eu quero. E eu me lembro o pastor falando aí daquela parábola do filho pródigo, né? Não foi o cenário exatamente como do pastor, que saiu da casa do pai, mas que ele estava indo. Isso. Mas se encaixa porque muitas pessoas que hoje estão assistindo, podem estar distanciadas do caminho, podem estar, como o pastor até mesmo nunca aceitou a Cristo, mas o que o pastor falou aí, o pastor Vantuí, isso é extremamente necessário. Cair em si, como a parábola diz, a vida que está vivendo e se levantar. Não, mas eu não consigo. Consegue. Consegue porque a gente vê, quando falamos com testemunhos, que não é histórias de fábulas, é vida real, que ele disse, não, eu decido ir para o culto, chegar lá, eu vou aceitar Jesus, vou mudar de vida. Então, enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é Esperança de mudança, esperança de transformação, esperança de você se levantar, sair dessa situação, querer algo novo. Porque o pai, como no filho pródigo, vai estar lá sempre de braços abertos, Isso. esperando. Vem, filho. Quando você vier, vai ter veste nova, vai ter uma sandáliazinha para você calçar, vai ter festa, mas cabe você ter a atitude de se levantar e vir. Glória seja dada ao Senhor. É isso aí, meu. E nós estamos aqui hoje trazendo esse testemunho de transformação, né? Como já foi falado. Pastor Vantuí, ele veio da criminalidade, mas para ser bem preciso, do tráfico, que realmente é muito difícil sair do tráfico. O tráfico, para quem não sabe, ele é a base do crime. Ele é a base, ele é a cabeça do crime. É o tráfico. Porque através do tráfico a pessoa o usuário vai roubar, vai destruir famílias, vai fazer de tudo para que venha utilizar as drogas. E eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito na vida do pastor Vantuí. E eu queria saber, que já estamos quase chegando ao fim do nosso podcast, eu queria saber, pastor,
uma coisa muito interessante. Como foi a sua vida já na presença de Deus e ministerialmente falando? Pronto, aí a mão de Deus, né? Bom de O que eu posso dizer é que isso é uma certeza que eu tenho. Eu não tinha estudo. Se eu não me engano, estudei até a 6ª série, né? Não tinha estudo, não tinha uma profissão, eu não sabia fazer nada, né? Nada. Inteligência, não gostava de ler, nunca gostei de ler, nunca gostei de estudar, mas o Senhor foi nos capacitando. Quando novo convertido, eu gostava muito, muito de pregar. Ou gostava muito de ouvir pregações. Porém, varão, e eu sonhava, me via pregando a palavra. Eu gostava de evangelizar, gostava de fazer a obra, de ganhar alma para Jesus, mas para pegar em microfone e pregar, não era a minha praia. Por quê? Porque eu tinha fobia de falar em público. Sabe o que é isso? É você ver um microfone e pessoas e você soltar e não querer mais fazer aquilo. Travar, né? Travar. Ficava nervoso, a mão ficava gelada, me dava dores de barriga, né? Eu passava mal mesmo. Mas isso aqui é um milagre, porque tem pessoas que passam anos fazendo tratamento e não conseguem se libertar disso. E, inclusive, teve até uma matéria no Fantástico que tratou desse assunto. Eles pegaram pessoas que tinham esse problema que eu tinha e eles fizeram um tratamento com um psicólogo para poder as pessoas aprenderem a falar em público. As pessoas precisavam apresentar os trabalhos na faculdade e não tinham coragem. E foi uma oração. Eu tinha um carro, um Palio, e na época eu estava indo buscar minha esposa no trabalho, isso no ano de 2017. E eu disse assim: Senhor, tu tem chamada da minha vida mesmo? Se tu tem chamada da minha vida, me dá o dom da palavra. Tá entendendo? E desde então eu comecei a pregar a palavra de Deus. Em 2010 aceitei Jesus e eu vim começar a pregar a palavra em 2017. Esse diálogo curto e breve, né? nesse diálogo curto e breve. Eu disse: Senhor, me dá o dom da palavra. Tira isso de mim, tira esse medo, tira essa fobia de mim. Porque eu, por conta própria, eu não consigo. Varão, eu pegava no microfone, eu estudava. Tá entendendo? Eu estudava a palavra, eu anotava. Eu não conseguia falar nada daquilo que eu tinha estudado. Dava um brancão e eu esquecia de tudo. Hoje, varão, para a glória de Deus, eu digo isso para a glória de Deus, não para me exaltar. A maioria, as minhas pregações, pastor, onde Deus falou mais, aonde foram as melhores pregações que eu preguei, eu não estudei. Glória a Deus. Eu estou falando isso aqui e digo assim: não façam isso em casa, porque tem que estudar. Mas às vezes você está na correria. Sim. E acaba não dando tempo de estudar. E como eu era pastor, eu tinha que fazer a doutrina, né? E às vezes eu não estudava. E eu ia, pregava, e Deus me usava de uma forma sobrenatural na palavra. Glória a Deus. Você está entendendo? Então isso aqui não é para me exaltar, para dizer assim: não, eu prego a palavra sem estudar, não. Mas é o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, de alguém que estudava e não conseguia pregar, e hoje consegue pregar até se não conseguir estudar. Glória, o dom, né? É o dom que Deus me deu. O dom da palavra. Tá entendendo? Quem recebe o dom da palavra é desta forma. Uma vez eu vi um pastor, ele dizia assim: aonde eu abrir aqui a Bíblia, eu vou conseguir pregar. Porque é o dom que Deus dá. E ele não requer de volta. Ele só quer o aperfeiçoamento deste dom. Que a gente vai nos aperfeiçoando. As nossas primeiras pregações nunca são as melhores. As melhores. A gente vai se aperfeiçoando. Eu me lembro que quando eu fui pregar pela primeira vez, nas primeiras vezes, eu tinha uma dificuldade de me concentrar na pregação vendo todas aquelas pessoas. Você tá entendendo?
Então, uma pessoa mais experiente, ele disse, por que você não prega só para uma? Né? Aí eu, mas como? Você foca só em uma pessoa, de preferência a da última fila. Aí você prega só para ela. Que as outras vão estar olhando para você do mesmo jeito. E ali eu peguei aqui dali e usei como uma estratégia de pregação. E eu fico muito feliz por o que Deus fez e está fazendo na vida do pastor Vantuí. E ministerialmente, só em ter tirado a gente, Só a tirou obra o Senhor. salvífica já. Só a obra salvífica já é demais para as nossas vidas, porque é pela graça. Nós não merecemos. Exato. E Deus faz por nós esse maravilhoso operar. E hoje você está aí. O Diácono Yuri tem mais alguma coisa para nós? Eu vejo que no chamado, como eu falei em episódios passados, Deus é que capacita, né? É. Deus é que proporciona, Deus é quem faz todo o mover, né? Existe o esforço da nossa parte, sim, mas a gente vê que o chamado, quando se há sobre a vida de alguém, ele quebra todas as barreiras, né? O pastor aí acabou de falar, o problema de falar em público. O chamado era pastoral, ele precisava falar em público. Então, o próprio Deus, né? Então, o próprio Deus foi movendo tudo e o pastor falou que uma oração, pastor Renato, breve, dentro de um carro. Isso é muito interessante. Senhor, se tu tem um chamado realmente na minha vida, me capacita, me dá o dom da pregação, da ministração, e Deus fez Isso. porque eu vejo que a oração momentânea, ali rápida, existe todo um processo anterior a ela. É só a gente olhar para Elias. A oração de Elias, depois que consertou o altar, foi rápido. Seu faz fogo do céu caindo, foi rápido. Não passou horas e horas, Senhor, meu Deus e meu Pai. Não, porque ele tinha uma vida anterior com Deus. Ele tinha um chamado. Ele tinha um processo com Deus, né? Então a gente vê que não é o falar demais, Não. passar horas e horas e horas e nada, mas é uma vida anterior que uma oração breve, Deus olha e vê. Está respondido porque tem uma vida comigo. Daí eu vejo que foi justamente isso na vida do pastor Vantuí, né? E eu queria perguntar para ele já, depois de toda essa trajetória de libertação, de aprendizado, sobre o pastoreio, esses 10 minutos que nos faltam aqui. Pastor Vantuí. Sobre o pastoreio. Como foi, né? E como tem sido a vida de um pastoreio, de lidar com pessoas, de lidar com a obra de Deus, de lidar como acompanhava o senhor também nos projetos de evangelização, de missões, né? Conte um pouco da sua experiência, né? Sobre o pastoreio? Sobre o pastoreio que Deus lhe proporcionou viver, né? Bom, eu posso dizer que pastorear foi se não a melhor experiência que eu vivi na obra de Deus, né? Também eu preciso afirmar isso aqui para quem está me ouvindo. Para a glória de Deus, eu tenho um chamado. E esse chamado foi confirmado pelo Senhor. Certo? É confirmado por Deus. A gente foi líder de jovens. Passamos 2 anos liderando jovem. E ninguém queria. E quando a gente assumiu, as pessoas nos rejeitaram. Mas quando a gente saiu, a gente foi... Eu falo a gente porque tinha a minha esposa, né? E tinha a minha família, né? Porque a gente sempre fez tudo muito junto. Pra onde a gente ia, levava os meninos e eles estavam muito, muito, muito no meio. Então, a gente, quando saiu o povo realmente chorando, sentindo falta. E aí a gente foi pastorear a primeira igreja,
que é a DBV, Assembleia de Deus Bela Vista, Francisco Sá, que não era na Francisco Sá, era na Tulipa, na Rua Tulipa, né? E a gente foi assumir essa primeira igreja, a igreja que a gente foi em plena pandemia, né? Muitos irmãos tinham ido embora, tinham saído da igreja. A gente chegou, tinha 25 membros na igreja e a maioria desses membros eram crianças, né? Pela glória de Deus, foram experiências maravilhosas. Foi ali onde eu aprendi a dar uma doutrina, né? Glória. Ali onde eu aprendi realmente a dar uma doutrina. Foi uma paixão à primeira vista. Eu amei muito aquela igreja e sinto muita falta. Mas, infelizmente, ela teve que fechar. O teto da igreja caiu, a gente procurou ponto, não achou e teve que fechar. Quando a gente saiu, a igreja estava com 75 membros. Não cabia mais gente dentro da igreja, porque era um ponto alugado, pequeno, não cabia mais. Tinha muita gente que ficava lá fora. Tá entendendo? Então a igreja realmente ela lotou. Isso foi mais uma vez, mais uma confirmação do nosso chamado. E aí, o milagre maior que a gente viveu nesse período de ministério foi depois disso. Ainda que tenha sido por um ano, mas a gente pastoreou a igreja que a gente nasceu, na fé. Glória a Deus. Essa igreja fechou e a gente foi encaminhado para voltar para assumir a congregação de Jardim Iracema. E muita gente da Francisco Sá, as pessoas gostaram tanto do nosso trabalho, a gente que vieram junto com a gente. Vamos lá ajudar vocês nesse trabalho. E a igreja que também estava passando por um momento difícil, ela também foi levantada, né? Então o Senhor, ele nos chamou para isso, né? Para pastorear, para cuidar de pessoas, né? Muitos casamentos eles foram, para a glória de Deus, restaurados. Muitas vidas foram alcançadas. Muito jovem foi alcançado. Muita criança foi alcançada. Muita gente que queria desistir do evangelho. Eles foram abraçados por mim, pela minha esposa. Ouviram uma palavra e hoje estão na presença do Senhor. Então, isso para a glória de Deus. Então, pastorear, respondendo sua pergunta. O que é pastorear, né? As experiências sobre pastorear, né? Pastorear foi doloroso. Pastorear machuca. Pastorear traz muita dor. Mas ver as pessoas servindo a Deus e ver a obra de Deus crescendo, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem conquista nenhuma, pastor, que pague. É verdade. Você pode ser o maior empresário que tem no mundo. Mas o prazer de ver a obra de Deus crescendo e Deus lhe usando para aquilo ali acontecer, para a vida se render ao Senhor, é incomparável. Eu pude viver isso por 3 anos. Eu agradeço a Deus por eu ter vivido isso. Glória a Deus. E ainda vem muitas pela frente. Meus amados irmãos, ainda tem muitos anos pela frente, porque o Senhor, ele faz um mover, traz um homem que nem o Vantuil, tira da criminalidade, faz com que essa pessoa seja transformada pelo poder da palavra. Deus resgata, transforma, lava, liberta e agora usa para a glória de Deus, para trazer outras vidas à presença de Deus. Isso é algo imensurável. Você está entendendo? Então, como ele mesmo falou aqui, o ministério pastoral é um ministério doloroso. Hoje ele está vivendo o ministério pastoral. E o nosso adversário, ele não quer deixar isso barato. Ele tenta todos os dias, todos os dias ele tenta fazer o que? Nos derrubar, nos tirar do foco, nos tirar da presença de Deus. E ele vai fazer de tudo para que isso aconteça, para destruir família, para destruir lares, para destruir a nossa própria vida.
Como diz a palavra de Deus, eu vou e ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. O objetivo do diabo Diácono Yuri, é ferir o pastor. Para quê? Para que as ovelhas fiquem dispersas. E hoje nós temos o privilégio de ouvir aqui um testemunho de vida, de transformação e de libertação. E você que está nos ouvindo aí agora, que Deus lhe resgatou, lhe deu o dom, e talvez você já retrocedeu ou está pensando em retroceder, eu quero dizer uma coisa para você. É muito melhor estar na presença de Deus, porque Deus, ele cuida de nós, ele nos consola, nos conforta, nos momentos difíceis da nossa vida, ele está lá, estendendo as mãos para nós, estendendo as suas mãos, dizendo para cada um de nós, eu estou aqui contigo, e eu não te abandonei, eu estou aqui com você, eu vou segurar nas tuas mãos, porque há momentos difíceis no meio do pastoreio. Eu que pastoreei por muitos anos ali na cidade de Maracanaú, e hoje não estou pastoreando mais aquela cidade, mas eu quero dizer uma coisa, é muito difícil, porque você sente a dor do pastoreio, você sente a dor de levar aquelas pessoas ali nas suas costas, mas o que vale a pena mesmo é chegar do outro lado e saber que Deus, em nenhum momento, ele nos abandonou, ele estava ali segurando a nossa mão. Eu quero dizer uma coisa para você, pastor Vantuil. Deus, em nenhum momento, ele vai te desamparar, vai estar sempre segurando nas suas mãos. Para quê? Para chegar até o objetivo. Como você mesmo já disse. Você já tem certeza, convicção verdadeira que você é uma pessoa chamada por Deus para fazer a obra ministerial. E isso não vai mudar. Isso não muda. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu estou muito feliz pelo testemunho contado aqui nesta tarde, né? As pessoas que estão nos assistindo, eu tenho certeza que está muito feliz em estar ouvindo esse testemunho, porque é um testemunho de libertação. Libertação. Então, daqui para frente, Deus vai continuar fazendo, vai continuar derramando a graça sobre a sua vida, para a glória de Deus. Eu queria lhe pedir para você falar para esses jovens que estão migrando para o crime. O que é que você tem para dizer para esses jovens, já para a gente encerrarmos esse episódio de hoje, para que eles não entrem? O que é que você tem hoje para dizer? Uma palavra bem direcionada. O que eu tenho para dizer é que se eu pudesse voltar no tempo e tivesse a idade deles, eu não faria nada do que eu fiz. Certo? Porque o crime, ele me causa dor até hoje. Ele me causou dor até hoje. Até hoje eu sofro as consequências. Eu posso nunca ter tomado um tiro, nunca ter sido preso, mas emocionalmente, psicologicamente, todo mundo que saiu do crime, ele sofre as consequências. Então, se eu pudesse ter a idade dele, 15, 16 anos, eu não faria isso, eu não entraria nessa ilusão. Porque você pode suprir suas necessidades ali, naquele momento. Mas você pode pagar com a vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu posso dar essa estatística aqui, eu nunca vi em jornal, em lugar nenhum. Eu dou essa estatística aqui por experiência própria. 70% das pessoas que entram pro crime morrem. Alguns morrem mais cedo, outros morrem mais tarde. Mas como os antigos diziam, a vida do crime, ela só tem 2 caminhos, eu digo 3. Os 2 que os antigos diziam era cadeia ou cemitério. Mas eu digo mais um, terceiro. É quando a misericórdia do Senhor Jesus entra na vida deles e alcança aquela vida. Mas como o Yuri bem frisou, você também tem que querer. Eu não falo para quem está entrando agora, eu falo para quem já está no crime. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele pode lhe libertar dessa vida, dessas correntes que Satanás usa, essa ferramenta do crime para lhe aprisionar e levar sua alma para o inferno. Jesus pode te libertar.
Assim como ele transformou a minha vida e a vida de muita gente que eu conheço, ele pode também transformar a sua. Glória. E eu quero só deixar um versículo. Olha ali para aquela câmera Pode ser. direcionada. Um versículo para todos que estão nos ouvindo. É o meu versículo. Eu digo assim, esse versículo aqui é meu. As pessoas me dizem, tem uma música que é minha, que se apodera, eu me apoderei desse versículo e ele é meu. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos finalizando mais um episódio, meus irmãos. Que esse testemunho possa servir como edificação para a sua vida. Que você que nos assiste, eu tenho a plena certeza que esse episódio vai alcançar você, que está vivendo uma vida que o pastor Vantuí viveu, ou está pensando em entrar, porque nós acreditamos a tamanha proporção da onde Deus pode direcionar esse podcast, você possa ver que a misericórdia do Senhor está indo ao teu encontro. Cabe você também, como o pastor Vantuí, se levantar e se permitir ser alcançado. Então, agradecendo o pastor Vantuí mais uma vez por estar aqui com a gente. Estamos terminando mais um episódio. Não esquece, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo para outras pessoas para alcançar vidas em nome de Jesus. É isso aí, meus queridos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado. Quero já agradecer aqui aos Estudos Grade por mais um episódio aqui neste lugar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais.